Sejam todos bem-vindos ao curso de espanhol básico. O curso está dividido em 10 aulas e terá 4 professores. Esses professores são o professor Lucas Felipe Jardim de Carvalho, a professora Mariana Siqueira Rodrigues, o professor Victor Hugo Alves Santos e o professor Enivander Francisco Nascimento, que é o que está falando no momento. São esses os 4 professores que irão auxiliá-los. A princípio, eu, professor Enivander, irei explicar sobre essas aulas, irei apresentar essas aulas para vocês. Junto dessa aula, que é a primeira, tem uma atividade diagnóstica. Essa atividade serve para sabermos em qual nível estão os alunos que estão começando. Se os alunos já tiveram algum contato com o espanhol, onde podemos ajudá-los se já tiveram contato, e também para sabermos o nível dos alunos que estão começando no curso. A princípio, eu irei misturar português com espanhol. Por quê? Porque tem aluno que está começando do zero, então não tem nenhum contato com o espanhol e talvez possa não entender as explicações, principalmente agora no momento das atividades diagnósticas. E no decorrer do curso, iremos usando somente o espanhol, nas aulas, na explicação e em tudo que abrange o idioma. O curso está dividido em 10 aulas. Então, quais são as aulas? Primeira aula, que é essa, a apresentação do curso e uma avaliação diagnóstica. Então, eu irei apresentar o curso e no final teremos uma avaliação para saber o nível dos alunos, saber em que precisam de ajuda, se já tem algum conhecimento sobre o idioma espanhol e tudo que possa vir a ser feito no curso. Então, essa é a nossa avaliação diagnóstica. Aula 2. Presentaciones y saludos. Saludo informal, tú, y formal, usted. Nacionalidades y profesiones. Presente de indicativo de los verbos bañarse, cantar, imprimir y ser. Aula 3. Descripción de personas, partes del cuerpo, rasgos físicos, femenino y masculino de los sustantivos y adjetivos. Aula 4. Plural de los sustantivos y adjetivos. Partes de la casa. Verbos auxiliares tener y haber. Próxima aula. Verbo gustar, vocabulário de comidas e animais. Sexta aula. Verbos regulares. Presente de indicativo. Trabalhar, beber, beber, estudar, comer, viajar. Aula 7. Faremos uma revisão. Então teremos uma revisão de tudo que estudamos. Para a aula 8, avaliação final. Fazer a avaliação final de tudo que aprendemos. A aula 9 será a devolutiva e correção de la avaliação final. Então, iremos fazer a correção e falar sobre a avaliação. E a última aula é o encerramento do curso. Então, como falamos em espanhol, encerramento del curso. Sejam todos bem-vindos ao curso de espanhol básico, ou, como podemos dizer em espanhol, bienvenidos al curso de espanhol mucho gusto. Primeira atividade, espanhol mucho gusto. Então vocês vão começar colocando o nome de vocês, o nome do professor Enivander, fecha, data, o dia que vocês fizeram a atividade, e não é necessário colocar comentário e grupo, tudo bem? Não necessita colocar. Então, continuando, número 1 ou número 1, ordena los diálogos. Então, vocês têm aqui um diálogo e vocês vão ordenar por números. Por exemplo, quando você quer saber o nome de alguém, então você coloca como te llamas. Então, você vai colocar o número.
E qual é a resposta de como te chamas? E aí você coloca número 2. E aí vai seguindo. Se perguntar de que lugar que você é, de donde eres, você vai colocar o número e a resposta. Prestem atenção que os números são do mesmo quadro. Então, por exemplo, o primeiro quadro tem aqui: de Florianópolis, como te chamas, de que ciudad, de donde eres, de Brasil, Alice Costa. Então você vai colocar o número, tem quantos quadrados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então os números serão de 1 a 6. Então, por exemplo, primeiro número, como te chamas? Qual que é o segundo número? Como ela responde o nome dela. Então vai ficar 2. E aí continua a conversa. Qual que é o 3? Então do 1 ao 6 nessa primeira conversa do quadrado. Segundo quadrado, tem somente 4. Então você irá colocar de 1 a 4 a conversa. Então, como te chamas? E aí você coloca o número 1 e continua completando até o número 4. Terceiro quadrado, também tem 4. Então você vai colocar do 1 ao 4, mesma coisa. Como se chamamos te? E aí vai colocando para seguir a conversa. Qualquer dúvida, pode enviar a pergunta para nós. Lição 2. Transforma las frases, sigue el ejemplo. Então temos aqui um exemplo. Então, exemplo. De donde eres? Aí a mesma pergunta, só que agora em formal. De donde es? Então, para vocês entenderem como é para fazer esse. De um lado está informal, que é o exemplo, onde está escrito exemplo, de donde eres. E do outro está formal. Então, de donde es? Então, onde está o espaço em branco, você irá colocar o que está faltando. Então, na segunda, ele já faz a pergunta informal. Qual é su apetito? Então, você vai fazer a mesma pergunta do outro lado, onde está faltando, só que em informal. E assim você completa todos. Número 3. Responde sobre estas pessoas famosas. Então, você tem a pergunta aqui de 1 a 4. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, número 1. De donde es Antônio Bandeiras? Então, você vai responder de donde es Antônio Bandeiras. Então, você vai responder de que país que ele é. 2. De donde es Shakira? Mesma coisa, vai responder do lugar que a Shakira nasceu, de onde ela veio. Número 3. Maradona es venezolano? Aí você vai responder com sim ou não. Se você souber de onde é o Maradona, você pode responder de que país que ele veio. E número 4, la última, de que ciudad es Gustavo Kirten? Gustavo Kirten, também conhecido como Guga, é seu apodo. Que é apodo em espanhol? Apelido. Então você vai responder de que lugar ele é. Continuando as atividades do Muito Gusto, vamos para a número 4. Completa los diálogos. Sigue el ejemplo. Entonces, tenemos aquí ejemplo. Rosa, Ana Paula, Antônio. Número 3, Silvia. Número 4, Adela. E número 5, Gabriel. Então, cada um aí tem uma profissão. E aí você vai colocar a profissão da pessoa e a pergunta em espanhol para saber a profissão. Então, por exemplo, que hace Rosa? Aí o B contesta, responde, né? Ex-cantante. Então, por exemplo, número 1. Que Ana Paula? Então, Ana Paula, número 1 aqui. Que Ana Paula? Ex. E aí você vai falar a profissão dela. Va a ser en los otros también. Então, número 2, que Antônio. B, ex. Número 3, Silvia. E aí você tem os espaços ali para preencher da pergunta e da resposta da profissão da pessoa. Continuando a atividade das profissões, depois que você responde do 1 ao 5, a 4, tem o crucigrama, que está na parte de baixo. Então, completa é o crucigrama. Então, você tem aqui de 1 ao 11, ou 1 ao 11. E ali ao lado você tem escrito o que faz cada profissão. Então, por exemplo, trabalha para manter el ordem público. Então você tem ali número 1, já começa com a letra P. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 espaços para preencher com a profissão.
E aí você vai fazer o mesmo no outro, no 2, no 3, no 4, isso até o 11. Então você vai fazer até 11, arregla el cabello. Então arruma o cabelo. Quem é que arruma o cabelo? Qual profissão faz essa? E aí você vai preencher ali em espanhol. Continuando na atividade, você tem o número 5. Completa usando as formas de decir el nombre. Então você tem aqui o número 1, número 2, número 3 e número 4. Então você vai preencher, por exemplo, número 1. Hola, me Shakira, como estás? Então você vai preencher ali com a parte que falta. Mesma coisa o número 2, o número 3 até o número 4, que é o Hola, ex Maria Dolores, como está? Então você vai preencher os espaços aí. Tarefa número 6. Conecta las frases de la izquierda com sus correspondientes a la derecha. Então nós temos aqui número 1. Como te llamas? Então você vai responder com as opções que tem do lado, colocando o número 1. Então você pode responder com a primeira opção, si me dicen Pepa. Ou você pode responder com a segunda, com a terceira, com a quinta, com a quarta ou com a sexta, Ramírez Galán. Então, qual for a resposta da primeira, você vai colocar o número 1 ao lado. E assim irá fazer com as outras 5. Por exemplo, como a última. Quem es él? Aí você vai responder colocando o número 6 de qual é a resposta dessa pergunta. Continuando as atividades. Número 7. Completa las frases y luego traslada las palabras al crucigrama. Então, mesma coisa. Você tem ali de 1 ao 7. Então, você tem ali de 1 al 7 as respostas. Então, por exemplo, como espaço llamas. Então, no número 1 você tem 2 espaços no quadrado. Então, a resposta está ali. Como, preenche os 2 e coloca llamas. Número 2. Yo, tem 3 espaços ali no número 2 para te ajudar na resposta. Adrian. E assim você faz até o 7. Número 8. Apresenta a estas personas usando este, esta, estos, estas. Então você tem ali singular, este, esta e plural. Estos, esta. Sigue é o exemplo. Então primeiro aqui dá o exemplo. Esta es Luísa. E aí você vai preencher os outros. O Enzo, Andres e Célia. E aí você segue. Roberto, Esther e Adela, Julio e Hernán. Perfeito? Número 9. Completa este diálogo. Usa las palabras de la caja. Senhor Carlos. Buenos dias, senhora Rosales. Como? E aí você tem ao lado os exemplos. Então tem pronto, está, le, mucho, bien, hasta, adiós, gusto. Então você vai completar ali qual seria a resposta do como. E assim segue. Com Rosales, com Carlos, com Domínguez, hasta terminar la charla. Ou seja, até terminar a conversa. E a última tarefa que é a número 10. Então, número 10. Verbos auxiliares. Presente de indicativo. Então temos aqui o verbo ser, estar, tener, haber, que são os verbos auxiliares. Então você vai conjugar esses verbos. Então o verbo ser, primeira pessoa, yo, segunda persona, tu, aí você faz até a terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes. Já o verbo estar, o verbo tener, o verbo haber, já tem alguns feitos. Então, por exemplo, o tu do verbo estar já está feito. Tu estás. O do tener, o nosotros já está feito. Tenemos. No haber, o vosotros, habéis. Ali é para dar um exemplo de como você vai seguir conjugando os verbos. Te dá um norte, uma linha. E por último, la conjugação irregular. Também presente do indicativo, que é o que estamos vendo. Então, o verbo ir, hacer, venir, salir. O verbo ir você precisa conjugar todos. O verbo hacer já está conjugado o usted, terceiro do singular. Usted hace. Então, él, ella. Usted hace.
E também tem o vosotros a 6. Já o venir está o nosotros e o vosotros venimos, vosotros venis. E o salir está o nosotros salimos. E o terceiro do plural, ellos, ellas, ustedes salen. Então você vai conjugar os verbos. Essa é a última atividade. Qualquer dúvida pode perguntar aos professores. Vocês têm 30 minutos para fazer a atividade e tenham una buena actividad. Hasta la siguiente clase.